Olá, turminha do primeiro ano da Rede Municipal de Ensino de Petrolina, aula de História. Abram aí o caderno integrado de vocês nas aulas 39 e 40, nas páginas 117, 118 e 119. Vamos lá, não é, pessoal? Vamos seguir para o nosso calendário. Isso mesmo. Você sabe que dia é hoje? Ah, nós mudamos o mês, verdade. E olha só como foi o seu feriado. Eu espero que você tenha, ó, descansado um pouco e tenha voltado com todo o gás para a gente poder seguir aprendendo em casa. Você sabe que dia é hoje? Não, hoje é quarta-feira. Qual é a data, pessoal? Ah, dia 13 de novembro. Olha o mês, novembro. O ano, você já sabe, é 2021. E olha só, na nossa aula de hoje, eu gostaria de saber de vocês. Por acaso, algum adulto da sua casa guarda algum objeto de quando você era bebê? Me conta. Você tem objetos de quando você era bebê na sua casa? Ah! Você sabia que alguns adultos costumam guardar objetos pertencentes aos filhos em diferentes fases da vida? Isso mesmo. Por exemplo, olha só o que é que eu guardo da fase da infância do meu filho, principalmente de quando ele era bebê. Estes quadros faziam parte da decoração do quarto dele. Olha só, decoraram o quartinho dele e hoje estão guardadinhos. Por quê? Quando ele crescer, ele vai estar lá olhando os quadrinhos dele. Eu guardei. Olha só um outro objeto que o meu filho usou que eu guardei. Um macacão. Este macacão que ele está usando nos serviu para tratar de um probleminha que ele tinha na perna, para colar um ossinho que ele tinha na perna. Então eu guardo até hoje, como eu guardo outros vários objetos, tanto do meu filho quanto da minha filha. E a minha mãe guarda também alguns objetos meus de quando eu era criança. Vestidinho, um sapatinho, para lembrar um pouco mais da nossa infância. E olha só, na aula anterior, nós vimos como são marcantes os acontecimentos durante nossa vida e como estes podem ser apresentados cada, para caracterizar aspectos do crescimento. Além dessas vivências, muitos outros elementos podem ser utilizados. Vamos lá? Então, olha só. Algumas mamães é, trazem para os seus filhos, não é? Muito difícil você não encontrar uma criança, um bebê, que não faça uso de uma mamadeira, de um patinho de borracha para ficar apertando, ele faz até um barulhozinho, e de um mordedor, não é? Que é naquela fase que o bebê começa, os dentinhos começam a apontar, ficam coçando, e aí geralmente a mamãe, um adulto da família, da casa, compra um mordedorzinho que é para a criança poder ficar ali como se estivesse coçando a gengiva dela. Então, olha só. As imagens que nós acabamos de ver nos remetem à fase inicial da nossa vida, assim como outros elementos podem delimitar outras fases, tá certo? Então, vamos conferir na atividade a seguir do Nelson. Mas antes, vamos explorar um pouquinho. Por exemplo, na fase de bebê, as mamães, às vezes, as crianças têm esses objetos. Quando elas crescem um pouquinho mais, a gente começa a comprar brinquedos que também fazem parte, não é, de algumas fases. Por exemplo, bicicleta, não é um brinquedo, um meio de transporte que às vezes as famílias compram para marcar a infância da criança ou a adolescência da criança. O cair dos dentes também marca, né, uma das nossas fases, né, das fases da nossa vida. Então, olha só, na nossa atividade de hoje, eu vou te convidar a fazer o seguinte: faça uma pesquisa em sua casa, junto à família, com relação a objetos que você usava quando bebê e agora. Ilustre ou cole gravuras no espaço abaixo. Então, na coluna, no quadro da esquerda, você vai desenhar ou colocar fotos de objetos que você usava quando era bebê
E na coluna da direita, você vai colar gravuras ou fotos ou desenhar objetos que você usa como criança, na fase que vocês estão agora, não é verdade? E olha só, questão 2. Observe a tirinha e responda. Por que o Cebolinha não quer brincar com a irmãzinha? Marque a alternativa correspondente à questão. Então vamos ler a tirinha. Não brinco mais com você, Maria, o Cebolinha disse, né? E a Maria ficou assustada. E aí a Maria disse, Dadá, Dadá. O Cebolinha pôs a mão nos olhos e a mamãe veio. O que aconteceu, Cebolinha? Nada, mãe, nada. Então, vamos entender. A alternativa 1 pergunta: cada um quer brincar de um jeito, Cebolinha e a irmã? Já é hora de ir dormir? Ou Maria, sendo muito pequena, ainda não sabe usar direito os brinquedos? Qual é a alternativa que melhor indica o que aconteceu na cena do Cebolinha com a Maria? Há tarefas que, a depender da idade da criança, podem ser realizadas ou não. Essa particularidade também caracteriza aspectos do nosso crescimento. Confiram abaixo com a próxima questão. Então vamos lá. Na questão 3, pede o seguinte: numere as atividades de acordo com a idade correta para sua execução. Então você tem aí 5 tarjetazinhas nessa página e mais 2 na próxima que eu vou mostrar. Tem esse círculozinho que está em branco dentro da tarjeta. Então, vocês vão colocar nas tarjetazinhas o número 1 ou o número 2, a depender da idade, da faixa etária. Por exemplo, se você for responder com o número 1, são atividades que crianças de 2 a 3 anos podem realizar. Com o número 2, atividades que crianças de 6 a 8 anos podem realizar, tá certo? Então, olha só, guardar os brinquedos. Uma criança de 2 a 3 anos pode realizar, uma de 6 a 8 anos pode realizar. Qual é a faixa etária que já consegue guardar os brinquedos? Você vai numerar com o número 1 ou número 2, dependendo da faixa etária. Arrumar sua cama. Então, número 1 ou número 2. Tomar banho. Número 1. Tomar banho sozinho. Número 1 ou número 2. Vamos refletir. Uma criança com 2 a 3 anos, ela já consegue tomar banho sozinha? Então, se já consegue, é número 1. Se não consegue, é número 2, que refere-se à fase dos 6 a 8 anos. Fazer as atividades escolares. Uma criança de 2 a 3 anos já faz sozinho? Então, você vai colocar o número adequado. Colocar a roupa suja em local adequado. Qual é a faixa etária que já consegue realizar isso? Colocar a roupa suja em local adequado, né? Ajudar a mãe em algumas atividades domésticas. Então, você vai numerar de acordo com a faixa etária das crianças, tá certo? E olha só, a nossa aula, ela termina por aqui. Eu vou ficar aqui aguardando o nosso próximo encontro. Um beijo.